Os jogadores do Inter folgaram nesta segunda-feira e a reapresentação é na terça, visando a preparação para enfrentar o CSA em Maceió pela Copa do Brasil. Os bastidores da vitória colorada sobre a equipe do Flamengo são divulgados e chama a atenção a postura de Mano Menezes e também de Gabriel, tendo voz no vestiário colorado. O dia foi marcado por um protesto do Internacional na CBF, comprando uma briga com a principal entidade do futebol nacional. A gente fala também sobre a crise estabelecida no Fenerbahçe e que pode ajudar Ener Valencia a vir mais cedo para o Internacional. E uma mudança importante feita pela Conmebol relacionada à Libertadores da América. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 24 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre a folga dos jogadores. Depois da vitória sobre o Flamengo, a comissão técnica do Inter deu um descanso para os atletas. A reapresentação só acontece nessa terça-feira à tarde. Então os jogadores tiveram o dia de domingo, porque a partida ela foi de manhã, né? Então tiveram todo o restante do dia de domingo e toda a segunda-feira e vão ter amanhã de terça para descansar. É uma recuperação física importante no planejamento do Internacional, que está vislumbrando ali na frente uma sequência dura de partidas. O Inter vai jogar na quinta-feira contra o CSA, depois no domingo joga em Porto Alegre contra a equipe do Goiás. É uma sequência dura do Internacional e por isso o Inter está dando um descanso até para os atletas para poder armazenar um pouco de descanso no corpo desses jogadores, tá? Hoje saiu, nesta segunda-feira, o vídeo dos bastidores da vitória colorada sobre a equipe do Flamengo, tá? E aí alguns pontos que eu observei nesse vídeo dos bastidores que vale a pena chamar a atenção aqui para vocês. Primeiro, a palavra do Mano Menezes, tá? Antes da partida começar. O Mano Menezes pedindo paciência e o Mano Menezes dizendo para o grupo de jogadores, olha, o jogo vai ter momentos nosso e momentos deles. Quando o momento for deles, a gente precisa entender que o momento é deles e marcar muito. E quando o momento for nosso, a gente precisa definir a partida. Esse foi o recado do Mano Menezes no vestiário. E vamos lá, um recado interessante de dizer, olha, vai ter momento em que o Flamengo vai nos pressionar e tá tudo bem. Tá tudo dentro do cenário previsto, porque é um jogo duro contra uma grande equipe. Me chamou a atenção essa fala do Mano Menezes no vestiário colorado antes do jogo. E o Gabriel, que tá lesionado, o Ruf, tendo uma voz muito importante também no vestiário, falando, olha, uma decisão aqui. Brasileiro, cada jogo é uma decisão, mas, pô, jogo grande, estádio lotado, contra o Flamengo, esse jogo é uma decisão. E ativando bastante os companheiros, ativando bastante os colegas no vestiário. O Gabriel, que é sempre uma voz muito ativa e foi uma voz muito ativa sempre que esteve presente dentro de campo e agora finalizando a sua recuperação, ele também sendo uma voz bastante ativa, o Gabriel Ruf, tá? Na tarde dessa segunda-feira eu gravei um vídeo aqui falando sobre o protesto que o Internacional está fazendo contra a CBF. O Inter está solicitando os áudios do VAR referentes ao gol de Gerson contra o Internacional. E aí o presidente Alessandro Barcelos fez uma crítica à imprensa, tá? Eu até pontuei que ele disse, a seletividade começou no Campeonato Brasileiro. Depois eu recebi até da assessoria do presidente que ele não se referiu à arbitragem ser seletiva, e sim à imprensa ser seletiva. Por quê? No centro do país tem se falado de uma suposta simulação do Gia Dias no segundo gol do Maurício contra o Flamengo. E aí alguns pedem que o jogo deveria ter sido parado pela simulação do Gia Dias. E por isso o presidente disse, olha, ninguém vai comentar da mão do Gerson. E aí protestou, marcou posição. Eu quero ouvir os áudios do VAR da mão do Gerson. Quero saber o que a arbitragem marcou. Óbvio que não vai interferir em nada, porque o Inter ganhou o jogo, tá? Mas é o Inter marcando uma posição também no ambiente político contra a CBF, contra o Flamengo. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? E aí, senhores, eu quero falar com vocês sobre a crise estabelecida no Fenerbahçe. O Fenerbahçe, nesta segunda-feira, empatou. Jogou contra a equipe do Istanbulspor, tá? Pelo campeonato turco. E empatou em 3-3. Estava
vencendo o jogo por 2-0, levou o 2-1, levou o empate, o 2-2, fez o 3-2 e aí aos 51 minutos do segundo tempo, o Emeka Friday anotou o gol de empate para o Istanbulspor. Só que não para por aí. O empate em casa do Fenerbahçe, que perde uma grande oportunidade de encostar no líder, que é o Galatasaray, e perde essa oportunidade justamente porque o Fenerbahçe hoje está a 6 pontos do Galatasaray, que é o líder do campeonato turco, tá? Então, se o Fenerbahçe vencesse o Istanbulspor, ficaria a 3 pontos, com um clássico ali na frente, estaria com o Galatasaray bem na mira. E o Galatasaray no último domingo empatou também em casa contra o Karagümrük, tá? Então o clima de frustração no estádio do Fenerbahçe ele era muito grande, porque o time perdeu uma grande oportunidade de encostar no Galatasaray. E aí o torcedor vaiou depois do jogo. E nas vaias, e aí nos portais turcos, se tem noticiado bastante isso, e se tem repercutido bastante isso, nas vaias, o Jorge Jesus, que é o técnico do Fenerbahçe, saiu reclamando com a torcida, esbravejando, perguntando o que vocês estão vaiando, o que vocês estão vaiando. Os jogadores do Fenerbahçe tiveram que acalmar o Jorge Jesus e acalmar um pouco a torcida. O ambiente do Jorge Jesus lá não tá tão bom assim. Teve aquela possibilidade dele ir para o Flamengo, e isso não pegou muito bem lá na Turquia. E por que isso interessa ao Internacional? Obviamente por Ener Valencia, que tem contrato se encerrando em junho com o Fenerbahçe, e assim que encerrar o contrato ele vem para o Internacional. E o grande ponto que a gente sempre fala aqui é, a partir do momento em que a coisa degringolar por lá, o Fenerbahçe está na Copa da Turquia e briga pelo título do campeonato turco, tá? Mas tá ficando longe do Galatasaray, 6 pontos ainda do Galatasaray. A partir do... E restam 1, 2, 3, 4, 5, 6... Restam 6 jogos, é isso? São 29, 36, faltam 7 jogos para acabar o campeonato. O Fenerbahçe está a 6 pontos. Quando a coisa começar a degringolar e a temporada ela for se encaminhando para um final, e a crise ela pode aumentar isso, o Valencia se aproxima do Internacional. Então é sempre bom a gente ficar monitorando. Fenerbahçe em crise interessa ao Inter. E esse empate gerou uma crise, inclusive, de ambiente lá do Jorge Jesus com os torcedores do Fenerbahçe. Por último, eu quero falar sobre Libertadores da América. Porque a Conmebol divulgou nesta segunda-feira uma mudança importante no seu calendário, tá, de partidas. A final da Libertadores, que vai acontecer no Maracanã, ela estava marcada para o dia 11 de novembro. E a Conmebol agora antecipou em uma semana. Seguirá sendo num sábado, mas a final da Libertadores acontecerá agora no dia 4 de novembro. Uma definição da Conmebol. Então o Inter, que quer chegar no Maracanã para a disputa da Libertadores da América, jogaria essa final no dia 4 de novembro. É essa a ideia da Conmebol a partir de agora. Obviamente que tudo pode mudar a qualquer momento, porque Conmebol você sabe como é que é. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds. La Liga. Girona e Real Madrid. Odd do Girona 5.33, empate 4.33. Real Madrid tá pagando 1.61. Aston Villa e Fulham. Aston Villa 1.83 pela Premier League, empate 3.8, Fulham 4.33. Copa do Brasil. Tem Cruzeiro e Náutico. Odd do Cruzeiro 1.26, empate 5, Náutico tá pagando 10. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!